É isso aí. Começamos mais uma live nossa do Voz da Fé Podcast. Mais uma. Em nome de Jesus. Estamos aqui hoje com Carlos Felipe, o mais conhecido Carlão da Rica. Boa noite, Carlão. Obrigado por aceitar esse nosso convite. Vim falar um pouquinho aqui sobre o que é a Rica, que na semana passada eu falei 2 ou 3 vezes e teve um monte de gente perguntando, querendo saber o que é a Rica, o que é a Rica. E a gente acabou nem conseguindo falar um pouco, né, sobre a Rica, porque precisava de você aqui pra gente estar falando sobre a Rica, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua vida na nossa comunidade, na nossa fé católica. Conta pra gente como que foi um pouquinho dessa sua história, dessa sua vinda para os Estados Unidos. Então, antes de mais nada, eu só queria informar a todos que tudo que está sendo feito aqui é para honras e glórias do Senhor. Tá? Porque só Ele é o maior de todos. E só Ele é que conduz a gente junto com o Espírito Santo. Amém. E Rica, para acabar com essa dúvida de todo mundo, chama-se o Rito de Iniciação Cristã. Para quem? Para adultos. Para adultos. Pronto. Então, adultos. E essa é a Rica. Tá? Carlos Felipe. Quem é? Carlos Felipe. 61 anos de idade, nasci numa data maravilhosa, dia 12 de outubro de 1963, às 0 horas. Eu fui a primeira criança no Hospital Santa Helena de São Paulo a nascer no dia... Aniversário. A verdade, eu só comemorava uma, né? Porque não tinha outra, não. Não, mas com muita honra e glória nasci nela. E depois de 3 meses de idade, vim para os Estados Unidos. Cheguei nos Estados Unidos em 1964, em janeiro de 1964. Tirei uma foto no World Trade Center, em Nova York. Uau. E depois, lá para o final, eu falo por que é importante essa foto do World Trade Center, com praticamente 4 meses de idade. E morei aqui nos Estados Unidos até os 13 para 14 anos de idade. Depois daí nós voltamos para o Brasil. Papai e mamãe voltou para o Brasil. Eu já tinha uma irmã, a Grace, né, que é 3 anos menos do que eu. E voltamos para o Brasil. No Brasil, comecei minha vida lá de estudos, tudo, quartel, faculdades, pós-graduações, tudo. E me casei, tive um filho com a minha ex-esposa, de nome Fábio Burilli, que dizem que é xerox minha, tá? Acredito que seja, né? E depois, com os fatos da vida, né? O Fabinho tinha 10 anos de idade, e eu já há 10 anos com a minha ex, a gente já não vinha tendo uma vida conjugal, né? Nada de cama, não tenho. Sinceramente, eu já não tinha vida nenhuma, e nem a igreja ia. Nessa época você não era católico? Nessa época eu nasci católico. Eu nasci católico, fui batizado. Seus pais sempre foram católicos? Meus pais sempre foram católicos, mamãe devota de Nossa Senhora de Fátima. Tá? Sempre católicos, mas não católico, como se diz, católico de BGE, né? Só ia na igreja, talvez no Natal, talvez crucificar? Para crucificar o Jesus. Não, acho que não. Na Sexta-feira Santa também não ia, não. Era meio difícil. Era meio difícil. Era meio difícil. Não, papai tinha um açougue, tá? Ele tinha comércio e tudo tal, e os únicos dias do ano que ele não abriu o açougue era Sexta-feira Santa, que era o único dia de descanso dele. Tá? E Natal, que do restante dos dias ele abria todo santo dia, né? E eu, como criança lá, como moleque, já aos 13 anos, né, para a vida adulta e tudo tal, eu ajudava ele no açougue, e estudava, e servia o exército. Foi uma honra, grande honra ter saído da 3ª Companhia de Fuzileiros, fuzileiros da Infantes do Exército Brasileiro, né? Foi em São Paulo mesmo? Foi em São Paulo, lá no Cambuci, no Morro do Camboja. No Cambuci. No Morro do Camboja. Já dei manutenção nos elevadores de lá. Já? Já, no prédio de lá. Que bom. Lá no HC, né? No HC. Isso. Lá. Dei manutenção lá. Eu não posso contar as histórias de lá, que elas não são católicas, né? Então... não, brincando, né?
E dali, depois disso, né, depois de 10 anos de casado, tudo tal, como está dizendo, eu, né, foi tudo na paz, né, divorciamos na paz, tudo tal, e com isso tudo, eu não sei, mas é lógico, por ciúmes do filho e tudo tal, eu não culpo ela por nada, né, ela me proibia de ver o filho. Caramba. Nos meus dias de visita, ele estava sempre fora ou estava dormindo, e eu via lá na janelinha, olhando com os olhinhos dele lá na cortina, né? Eu via isso, mas eu tinha que respeitar ela e respeitava sempre. Então eu cheguei a um fato que eu falei, bom, se não tem nada que me prenda aqui, eu vou embora para os Estados Unidos. Papai e mamãe já moravam nos Estados Unidos. Ah, eles já tinham vindo embora e você tinha ficado em São Paulo? Já tinham voltado, tudo tal, e eu tinha ficado em São Paulo, né? E a vida seguiu, muito bom, né, na área de logística automotiva, né, de uma empresa em São Paulo. E eu cheguei o presidente da empresa e falei, olha, estou indo embora dia tal. Aí alemão, estou indo embora, dia tal estou indo embora, já comprei passagem, tudo tal. Eu falei, não, nós vamos te arrumar um lugar lá para nós, que vai trabalhar com a gente em Miami. Eu falei, tudo bem. Então foi isso que eu fiz. E quase na última hora eu já estava indo sem emprego, né? Mas tudo bem, a minha ideia era sair do Brasil e voltar para os Estados Unidos. Cheguei em Miami trabalhei um pouquinho lá, questão de 6 meses, tudo tal. Dali me transferiram para a Alemanha, trabalhando. 5 anos na Alemanha? 5 anos. Volkswagen? Não, é empresa de logística. Ah, empresa de logística. A gente era responsável pelas fábricas da BMW, da Audi. É que você falou carro, eu achei que tinha assimilado, achei que era... É tudo automotivo. Então a gente era responsável pelas plantas da Volkswagen, da Audi e da BMW. Né? E a gente fazia, eu era Product Manager naquela época. Tempo, lógico, depois de ter aprendido o alemão, depois de um ano, rapaz, o alemão é difícil. É difícil. E aí vocês estão percebendo que eu estou falando de tudo e não falei nada de igreja ainda. Nada. Tinha Deus no meu coração, sim. Ia para missa de vez em quando ou não? Nada? Nada. Depois comecei a viajar, a procurar outras igrejas. Então eu assisti missa em austríaco, assistia missa em qualquer lugar que eu ia, que eu tinha um domingo livre naquele país, eu fazia questão de ir na missa. A missa de Notre-Dame, a igreja de Notre-Dame ali em Paris, toda vez que eu estava em Paris eu ia à missa. Né? Mas eu ia para o programa de televisão, a igreja. Né? Eu não tinha Deus no meu coração. E aí, trabalhando tanto tempo na Alemanha, por 5 anos e tudo tal, longe de tudo, rapazinho, viver sozinho num país que não é teu, que a língua não é sua, é difícil. Aí, depois de 5 anos, eu vim para casa, para Nova York, uma visita de férias em casa. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava em casa, a mamãe estava na sala, papai estava na cozinha. Aliás, mamãe estava na cozinha e o papai estava na sala. E eu estava na sala, na cozinha, na mesa da cozinha, falando com o papai: filho, você está feliz? Eu olhei para ela assim e falei: mãe, eu não sei mais o que é felicidade. Eu não sei. Eu trabalho, ganho bem, tenho problema nenhum, tenho um carro maravilhoso, não tenho despesa nenhuma, tenho um aluguel que eu pago, uma casa de 3 quartos, sala, cozinha e tudo tal, onde vive um só. Nem precisava de tudo isso? Não precisava disso tudo, mas eu tinha por causa do meu comodismo, tudo tal, tá bem. Mas eu não tenho felicidade, mãe. Ela falou: não, filho, não pode ser assim. Mas eu não estou feliz, mãe. Aí o papai ouviu lá da sala e deu um grito: filho, larga tudo que você tem lá e vem morar com a gente. Tem um quarto aqui a mais. Aqui, pelo menos, se você não tiver trabalho, você tem felicidade que você está com o papai e com a mamãe. Olha, que isso foi mais ou menos uns 34 anos de idade que eu tinha naquela época. Eu parei tudo, pensei, não é verdade, pai? Vem embora, larga tudo aquilo lá, vem achar a felicidade aqui.
E olha que felicidade tá te esperando aqui, hein? Olha, voltei para a Alemanha, da mesma maneira que eu pedi as contas no Brasil e São Paulo, eu pedi na Alemanha. A minha vice-presidente olhou para mim e fez: "Você é louco? Você é doido?" Eu falei: "Não, por quê?" Eu falei: "Não, olha o trabalho que você tem aqui." E tem a nova planta da Leipzig, né, na Alemanha, do outro lado do muro. Eles estavam abrindo a planta e a gente tinha ganhado o contrato. E estava em altíssimos, era muito dinheiro por mês, tudo tal, não tinha preocupação nenhuma. Eu falei: "Não, estou indo embora." Eu falei: "Tá bom, e que dia que você vai?" Eu falei: "Mês que vem." Eu falei: Não, você tem que me dar pelo menos 3 meses, não sei o quê, não sei o que lá." Eu falei: "Ah, tá bom." Aí eu peguei e falei: "Bom, 3 meses dá para arrumar pelo menos mais um tanto, tudo tal." Eu falei: tá bom, 3 meses eu vou voltar para os Estados Unidos. "E você vai fazer o quê nos Estados Unidos?" "Nada. Não vou trabalhar, nem nada." E joguei lá uma desculpa, porque eu não queria mais. Senão eles iam te jogar em alguma vaga aqui de alguma forma, né? Senão iam me arrumar alguma coisa aqui, né? Aí parei tudo, joguei tudo dentro das malas e vim embora. Média 250 DVDs, tá, para os amigos. Porque a única coisa que eu assistia era DVD em inglês. Não tinha nada em português. Sim. Né? Ou era alemão, ou era CNN, ou era um jogo de golfe, que era a única coisa que tinha inglês na televisão. Então eu assistia filme, né? Alugava os filmes, tudo, comprava os filmes, as fitas, DVD e tudo bem. Então eu tive que dar bom grado. Aí cheguei aqui, a mamãe chegou e falou: "Bom, já que você está aqui, agora é igreja. Nós rezamos o terço todo dia, tá? E nós vamos à missa todo domingo." Nossa, que legal. Aí eu falei: "Ué, mas mudou tanta coisa aqui?" Ela falou: "É, a gente vai à missa." Eu falei: "Tá bom." E aí comecei. E aí quando eu rezava o terço, eu sempre vinha na minha: "Não te deixo nunca, eu estou sempre contigo." Eu não sabia de onde vinha aquilo lá. Hoje eu tenho entendimento, né? Graças a Deus. E quando eu ia à missa, lógico, eu ficava lá assistindo a missa, né? Que para mim era uma televisão qualquer. E Jesus também chegava no meu coração e falava: "Eu estou sempre contigo. Eu não te abandono. Eu estou sempre contigo." Pela coisa, né? Pela região e tudo. E aí o padre me convidou para cantar no coral. Aí eu fui ser a segunda voz de um dueto no coral. Que legal. A gente sentia a unção. Isso era lá em Nova York? Lá em New Jersey, New Jersey. em Newark, isso, na St. James Catholic Church, que está lá em pé até hoje. E aqueles que estão me ouvindo, oi gente. A gente começou a cantar, né, na St. James e eu comecei a sentir a unção nas músicas, né? E o povo, depois de cada missa, eles vinham e falavam com a gente: falei: "Nossa, me tocou demais essa música é maravilhosa. A nossa voz de vocês." E eu não entendia, mas tudo bem, eu sorria e tudo bem, na humildade continuava lá. E para explicar isso, né, a gente fazia uma missa todo mês, que é a missa lá na igreja de Nossa Senhora de Fátima, que é a comunidade portuguesa. Sim. Era uma missa de cura e libertação, onde todas as missas são de cura e libertação, mas a renovação carismática leva muito esse termo de cura e libertação nas missas de louvor deles. E a exposição do Santíssimo, né? Tem a exposição do Santíssimo, tudo tal, o Santíssimo anda pela igreja e tudo. E a gente cantava lá para eles, né? Cantando. Foi isso que te aproximou mais da igreja? Foi a música? Foi a música. Foi a música e o retorno do povo. Eu cantava para Deus, mas o retorno, olhar na cara do povo chorando por uma voz mais delicada que vinha tudo tal, e depois ele vinha agradecer, entendeu? E sempre falava o seguinte para ele, para a pessoa que vinha, e também falava para mim: "Não, isso é unção de Deus. Isso é o Espírito Santo te tocando. Ele só usa as nossas vozes como um caminho, como um procedimento para poder chegar no teu coração."
E aquilo foi me catequizando, aquilo lá foi me colocando nos eixos, né? Nos eixos de Cristo, né? Tanto é que como me colocou tanto, mais ou menos, nessa vida, graça dessas missas, e tinha acabado a missa, e eu estou enrolando os fios, né? E eu vejo uma moça lá no fundo, lá esperando alguma coisa. E eu, como sou um galã, né? Maravilhoso, um gentleman. Um gentleman, né? E tudo. Cheguei perto dessa moça e cheguei para ela e falei: eu te conheço de algum lugar, não conheço? Esse papinho, né? Bem. E colou. Colou? Colou a Luciene, que é minha esposa hoje. Naquela época nós entramos com o anulamento do casamento, a nulidade do casamento, consegui anular meu primeiro casamento e a gente se casou, e Deus. E foi isso que me alavancou para Rica. Por quê? Porque a Lu, uma missa lá, o crisma, quem tinha a primeira comunhão, quem não tinha, quem era batizado, e pegou e falou: acho que eu não fui crismada. Eu falei: você não foi crismada? Eu falei: não. Eu falei: então liga para sua mãe, vê se você realmente não foi crismada, porque o sacramento só. E ela ligou para a mãe, dito e feito, nunca foi crismada. A mãe disse que deixou à vontade deles, tudo tal, para eles decidirem depois mais velhos. Faz a crisma, faz a Rica. Ela falou: tá, eu vou fazer. Vai ser às sextas-feiras de noite, às 8 horas da noite. Mas você vai comigo? E aí você já era... A gente tava no pecado. Tava no pecado? Tava no pecado. Tava aí, morando junto, mas... Morando juntas. Aí foi fazer a Rica, se separou, né? Porque, não, casou, viveu em castidade esse período. Aí o padre lá era muito bonzinho, que ele deixou fazer a crisma primeiro, para depois a gente casar, né? Então eu peguei e falei: ué, onde vai um, vai dois. Né? E eu acompanhei ela. Ah, você acompanhou na Rica. Igual a Dani e o André. Isso, igual a Dani e o André, que a Dani acompanha o André até hoje e pega ele pelo colarinho, né? A mesma coisa. Depois disso, a nossa caminhada, nós fizemos 3 anos de curso de formação de ministério. O padre já me chamou para montar o grupo de jovens na igreja, okay? Porque quem está me ouvindo vai saber que eu pequei. O padre pediu para começar o grupo de jovens lá na St. James. E eu falei: tudo bem, padre, e como é que eu vou chamar eles? Ele falou: não sei, se vira. Eu falei: tá bom, então numa festa de Nossa Senhora de Aparecida, mandemos chamar a gente para um jogo de futebol. Que a gente ia dar camisas, a gente ia dar shorts, meião e tudo, e íamos fazer um time de futebol. 6 anos de grupo de jovens, nós nunca tocamos numa bola. Pra você ver o quanto foi esse grupo. Mais ou menos eu em Emaús. Mais ou menos você em Fique em Emaús. Mas tudo bem, o que era? A gente ia para retiros, dos retiros a gente já juntava dinheiro para associações de autismo, associações de caridade, tudo tal. A gente fazia isso com a criançada. Então éramos 12 no início e terminamos por volta de 30 crianças, adolescentes. Jovens. Só mandar um zap para a igreja toda, em 15 minutos está todo mundo na porta da igreja distribuindo comida, água, tudo tal, para quem precisasse, entendeu? Reunir na igreja, né? Então a comunidade... Comecei a Rica, né? E a Luciene sempre junto com você? Sempre comigo, sempre caminhando, sempre lutando comigo e sempre ali dando... Entendi. E a importância, Carlão, de ser um casal para a Rica, você acha importante? Muito importante. São 2 pessoas. O casal é a união de 2 pessoas em uma. Tá? É uma carne só, no nome de Deus. E é aí que você consegue aproximar todos. Tem muitos adultos que já são casados, então quando eles veem essa união minha e da Luciene, entendeu? Lógico, não estou menosprezando ninguém mais, tudo, né? Mas é isso que traz o amor, que demonstra o amor. Eu vejo as pessoas na missa um pouco perdidas. E às vezes eu converso com um ou com outros e eles falam: mas eu já fiz a crisma, porque eu sou aquele cara que agora tô pescando. Então eu convido as pessoas: você já fez a crisma?
você já fez a crisma? E muitos respondem para mim, já fiz a crisma. Só que às vezes esse cidadão que fez a crisma com 14 anos, com 15 anos, ele não tem o entendimento do que é de fato uma missa. Sim. Do que a gente está indo ali contemplar. Né? Às vezes as pessoas elas vão lá realmente para assistir, não para participar. Correto. E a Rica, ela mudou a minha vida. Ela mudou o meu estilo de como se me comportar numa missa, de saber que é um dever meu de estar na missa e participar. Que bom, gente. Né? Então, e eu queria que você falasse como que é que funciona. Se eu com 14 anos, hoje eu tenho 30, eu já fui crismado, mas eu queria participar da Rica. Isso é possível? É possível sim, Anderson. É sim. Na verdade, a gente só não pode dar o sacramento 2 vezes. Né? Digamos que você queira fazer a Rica, tá? Mas você não lembra se foi crismado ou não foi. A gente pede documentação. Então você vai até a tua igreja no Brasil, tudo tal, pede um comprovante. Se eles não acharem, se a mamãe sempre falar que, olha, você não foi crismar, ótimo. Você vem, faz a Rica com a gente e a gente te deixa receber o sacramento. Mas se você pegar e falar, olha, eu fui crismado quando eu tinha tantos anos de idade, mas eu queria voltar para a igreja, mas voltar sabendo um pouco mais, também pode participar da Rica. Entendeu? Você só não vai receber o sacramento. Sim. Mas você recebe a bênsão. Né? E a pessoa consegue participar normal lá toda Absolutamente. segunda-feira. Porque eu já estou ficando desesperado, Carlão. A nossa Rica vai ser o último dia, vai ser segunda-feira. E aí, segunda-feira, eu já não sei mais o que fazer na próxima segunda-feira. A gente precisa fazer alguma coisa. Carlão tá preparando outra coisa para todas as ricas participarem. Ah, que legal. Tô preparando já. Isso é muito bom, porque na segunda-feira já vai fazer falta, né? A gente já tem esse compromisso ali que a gente acaba sendo um grupo de irmãos mesmo, literalmente, né? Que a gente partilha. Diferente de fazer uma catequese quando criança, né? Eu vejo a Nani e o Léo indo para catequese, eles vêm com aquelas folhinhas, com a historinha de Jesus, né? Não tem catequese de criança, né? sim. E aí eu queria te perguntar, qual é a dificuldade que você tem com adulto? Que dificuldade você tem com adulto na catequese? Existe alguma dificuldade ou é simples? O cérebro. O cérebro? É o cérebro. O padre Carlos tinha me perguntado a mesma coisa, tá? O que eu acho da Rica para adultos, né? É fácil? Eu falei, padre, é fácil, lógico, né? Sendo humilde e tudo, tá, padre, é fácil, tudo bem, a gente explica tudo tal. Eu falei, Carlão, criança, você fala, catequista vai, fala, faz tudo tal, eles seguem direitinho. E o adulto? Não. O adulto pergunta, né? Fala, ai, cada pergunta é cabeluda. Mas é o vício que o adulto tem, que vem de pai, mãe, entendeu? Vem de avô, de avó. Você pede a bênção para tua mãe? Eu peço a bênção para minha mãe e para meu pai. Você foi criado dessa maneira que ela recebeu a criação. E eu tento hoje eu peço a bênção para meus filhos, para ver se eles pedem a bênção para mim, porque eles olham para mim de manhã e não falam benção pai igual eu não posso chegar perto do meu pai e da minha mãe, é benção pai, benção mãe na hora de sair, na hora de entrar. Mas eles te ensinaram de que maneira? Eu acho que foi... Na orelha? Não foi na orelha não, até, Carlão. Eu acho que foi mais cultural assim mesmo, porque minha mãe, ela sempre foi católica, aquela católica que não é praticante, sim, né? Mas sim. ela sempre foi católica. A minha avó era muito mais católica. Minha avó morava no Rio Grande do Norte, interiorzão lá, então ela ia pra missa sempre, Nossa, né? Padre Cícero. Participadinho Padre Cícero, daquele Rio Grande do Norte, né? Então, mas assim... Eu fiz a catequese quando eu tinha 9 anos e eu sempre tive um respeito pelo meu pai e pela minha mãe, né? Aliás, até hoje. Sim senhor, sim senhora. Eu acho que o senhor e senhora... Lindo isso. É lindo isso. Lindo. E eu tento fazer isso com meus filhos e não vai. Eu não sei o que está acontecendo com essa geração. Eu não sei o que acontece com... Eu acho que com a galera de 95 para cá, né? Acho que de 95 para cá começou a perder o respeito com o pai. O milênio, né? O milênio. A geração milênio, né? Eu não sei, assim, porque eu acho tão lindo. Eu tenho uma não é nem uma sobrinha, né? É uma sobrinha de consideração, a Márcia e o João. Tem a filha, a Thaís e o Rian. Eu acho linda. A Thaís, ela tem, se eu não me engano, ela tá com 14 anos agora, vai fazer 15.
e ela pede a bênção pro pai dela e fala sim senhor com a mãe. Comigo ela me chama de senhor, tio Anderson, o senhor pode fazer isso para mim, quer dizer, ela não é nem uma sobrinha minha de sangue, não é nem assim, foi criação, né, de amigo, e ela pede para mim, ela fala assim, o senhor pode fazer isso para mim? Eu acho tão lindo isso, né? Isso não é questão de ser, às vezes as pessoas até reclamam comigo na igreja, né, que eu vejo uma pessoa mais velha que eu e eu chamo de senhor, senhora, e a pessoa, não me chama de senhor, mas isso é educação mesmo, não tem jeito, né? Não, isso é educação, e é educação familiar também, né? É tudo, não tem aquela de Jesus, Maria e José, vossa família, nossa é? Sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você em casa com seus filhos, tá? Talvez você teve essa dispersão da igreja. E agora que você está voltando com eles. Isso é verdade. O Harry, que é o menor de todos, ele é capaz de chegar a uma certa idade já, pedir a bênção. Sim, entendeu? A Nani e o Léo já passaram da razão de pedir bênção. Mas eu forço. Mas você pode forçar à vontade, mas o que você tem que forçar é o Pai Nosso e a Ave Maria. Desde que eles comecem a rezar por si só uma Ave Maria, entendeu? Já está ótimo. O legal é que eles estão fazendo o terço dos jovens, né? Hoje, por exemplo, a Mariane foi para o terço dos jovens. Né? Uma dica que eu dou para o pessoal aí no Brasil é justamente fazer isso. Aqui a nossa comunidade, graças a Deus, tem essa irmandade de estar colocando os jovens para fazer o terço, rezar o rosário. Não o rosário em si, mas o terço, que isso é muito importante. Fora que o nosso terço em família, que foi na sua casa, por sinal, sábado passado, né? Isso nós nos reunimos uma vez por mês, os adultos, e as crianças é toda quinta-feira. Né? Toda quinta-feira. Toda quinta-feira a Mariane vai rezar o terço junto com o pessoal da igreja. E tem uma música, tudo, tem um louvor, não tem? Isso é muito legal. É a palavra. Isso é muito bom, porque a idade deles chegando a Jesus. É isso aí. Entendeu? E a rica em si é o quê? O que é a rica? Talvez seja essa a próxima pergunta tua. Calão, qual é a magia que você usa na rica? Nenhuma. A gente planta a semente de Deus no teu coração. Quando você começou a rica, há uns meses atrás, no ano passado, eu lembro da sua cara. Ali de quem não quer nada com nada, mas quer aprender, mas eu estou ali, ninguém se conhecia, sentavam até longe, tudo tal. Hoje é difícil pedir. O mais difícil hoje é pedir para vocês, dá para ficar calado? É verdade. Posso começar a falar? Tem que gritar um amém, né? Entendeu? Tem que gritar um amém, um aleluia, alguma coisa, né? Por quê? Porque vocês estão ferventes ali dentro. Vocês estão dá vontade de ir embora. Né? Isso também. Dá vontade de ir embora. Fora que acaba às 9h30 e a gente fica até às 11h. Lá fora. Até às 11h lá fora. Mas isso é que é rica. Isso é muito legal. E as pessoas precisam sentir isso, né, Carlão? A rica, ela realmente transforma. É onde que ela traz para a igreja. Eu acho que quando você falou do louvor, que quando você cantava lá em Nurk, e as pessoas iam lá e choravam, perguntavam, falavam com você quando você cantava na missa, eu acho que mais forte que isso é realmente a rica. Né? Você e a Lu são duas pessoas abençoadas, a gente agradece muito. Eu acho que a Resurrection hoje, nesses últimos... Eu estou há pouco tempo, né, aqui na Flórida desde 2018, mas eu frequento a Resurrection há 3 anos. Eu acredito que eu sou muito leigo em falar isso. Eu acredito que muitas pessoas já passaram pela sua mão e muitas pessoas já se converteram e muitas pessoas seguem, como o Fábio, como o Fábio Jodas, toda essa galera hoje, o núcleo da igreja, das pessoas que servem a Deus, né? Isso aqui eu agradeço em nome de Néder, de Caio, de todos hoje o pessoal da Rica. Agradecemos você, a Lu e o Fábio, e até o Fio, que não foi até o final com a gente, mas a gente agradece de coração pelo que vocês fizeram por nós. Ali, você não só plantou, vocês podem ter certeza disso. Todos nós hoje temos uma grande gratidão
E a minha fé, ela melhorou demais. Hoje eu sei o que é eu estar na igreja, hoje eu sei o que é servir a Deus, né? Hoje a minha família serve a Deus, hoje nós participamos, a Deise participa da acolhida, que era uma pergunta que eu ia fazer. Como que é, Carlão, você é onipotente, onipresente naquela igreja. Como que é você lidar com tudo isso, cara? É muita coisa. Da acolhida, você tá na acolhida, tá na rica. Como que você lidar com tudo isso? Agora é difícil falar. Mas antes de mais nada, não sou eu, não é a Luciene, não é o Fábio, não é o Fio que fez nada para vocês. Nós fomos instrumentos que fomos usados pelo Espírito Santo para plantar essa semente. Que você pode lembrar da primeira aula que eu menti para vocês também. Eu estou só mentindo, gente. Calão só mente, né? Que a gente ia mostrar uma coisa para vocês, né? E o Néder também estava presente lá, que vocês não sentiam, não viam, não cheiravam, não tocavam, mas que existia. E hoje, no último dia de aula que eu vou fazer na segunda-feira, tá? Eu vou contar para vocês a verdade, que eu menti para vocês, mas já posso antecipar agora, que hoje você sente, você cheira, você sabe que ele está presente ali, não sabe? É incrível, Carlão, porque às vezes, uma vez eu vi, eu acho que, não sei se foi o padre Paulo Ricardo, não lembro que padre foi que falou, que às vezes a pessoa fala assim, eu nunca senti esse arrepio, aí o padre pegou e falou assim, mas se você quiser sentir arrepio, não é aqui que você vai encontrar. Eu já falo ao contrário para esse padre. Eu sinto arrepio, eu sinto o Espírito Santo. Eu acho que quando você faz a consagração à Nossa Senhora, e desde que eu fiz a consagração à Nossa Senhora no ano passado, o meu estilo de vida mudou e virou regra de vida. Por exemplo, no meu carro eu não ouço outro tipo de música. Não entra. Na minha casa eu não consigo ouvir outro tipo de música, a não ser música da igreja, a não ser louvor, a não ser estar glorificando a Deus. É incrível como os meus ouvidos, quando a gente faz aquela consagração que a gente fala assim, eu me consagro a ti, né? Que você consagra os seus olhos, os seus ouvidos e a sua boca. Quando a pessoa entende o que é isso, ela deixa de falar palavrão. Porque se ela está falando palavrão, ela está falando palavrão para Nossa Senhora. Verdade. Se você está ouvindo um funk, se você está ouvindo uma besteira, você está ouvindo, quem está ouvindo é Nossa Senhora. Porque você está doando tudo de si para Nossa Senhora. Então você passa a ser uma pessoa diferente, né? Claro que eu não vou ser hipócrita, às vezes ainda eu solto um palavrão, porque a gente é humano, eu sou pecador, por isso que existe o confessionário para a gente ir lá se confessar e pedir perdão das porcarias que a gente acaba fazendo no dia a dia, porque às vezes as pessoas tiram a gente do controle, né? Então a gente é de carne e osso. Então assim, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra, né? Então eu estou, a cada dia que passa, melhorando, né? De engolinho em engolinho. E a gente vai melhorando. Então, o que eu sinto na minha vida, o que a Rica fez comigo, ela pode fazer com muitas outras pessoas. Pode sim. E eu sinto que as pessoas, elas precisam da Rica. A gente precisa difundir mais a Rica. A gente precisa falar na missa que a Rica não é só para quem é que vai crismar. É para aquela pessoa que precisa entender o que é Jesus Cristo, que é uma missa. Porque quando a gente é criança, igual eu te falei, eu lembro, eu vou citar alguns nomes aqui, que foi os meus catequistas, que foi a Tatiana, a Pamela, a Aline e o Vanderlei. São pessoas que eu nunca vou esquecer. Que eu, devido à situação, eu acabei não fazendo a primeira Eucaristia, eu era muito novo, não lembro, era problema financeiro e tudo mais, de onde eu vim, então não vem ao caso. Mas aconteceu, por algum motivo, não me recordo, que eu não consegui fazer. E eu lembro que lá atrás eles já tinham plantado isso em mim, mas eu acabei me afastando da igreja. Certo. Né? E hoje
através da Rica, através de vocês, através da palavra de vocês, fez eu me tornar um novo homem. E é por isso que hoje eu estou aqui no podcast Voz da Fé, para me transmitir o que eu aprendi com vocês e o que eu estou aprendendo a cada dia. E eu quero você sempre aqui. Infelizmente hoje não deu errado, mas a gente... Tá dando certo. Tá dando certo, né? A gente não conseguiu devido à energia, não conseguiu fazer ao vivo, mas gravado está sendo maravilhoso e a gente vai mostrar para as pessoas o que a gente sente, o que a gente está fazendo aqui. O que a gente veio para fazer. Você falando dessa maneira me faz lembrar o mais velho participante da Rica que eu tive. Era 2025. Eu vou querer dizer 2019, eu posso estar errado. Mas um senhor de idade chegou para o padre Vincenzo e falou: eu quero comer desse pão que vocês comem. Aí o padre Vincenzo, com aquele amor dele e tudo tal, falou: você quer comer esse pão? Você não come esse pão? Eu falei: não, eu nunca tive oportunidade de comer esse pão. Eu falei: tá bom. E o padre, no meio da igreja lá, já está acabando a missa, tudo tal, falou: Carlão, vem cá. O senhor Jaci quer comer desse pão que a gente come na igreja. Inscreve ele na Rica. O senhor Jaci, se você não sabe, é o pai da Lucine. Caramba, eu não sabia. Com 78 anos de idade, tá? Ele participou da Rica, fez a Rica todinha, recebeu aquele pão maravilhoso, corpo de Cristo, e fez a crisma. Que legal. Você vê que não há idade, né, Carlão? Nenhuma. Aquilo que eu tô falando para minha mãe e pro meu pai. Eu falo: mãe, vai, porque a minha mãe tá com 63 anos, salvo engano. Meu pai acho que 65. E ela, como católica, ela deveria. E eu tô puxando a orelha dela. Eu ligo, eu como filho, com 38 anos, eu puxo a orelha dela. Pode puxar. Eu falo assim: mãe, vai. A senhora precisa sentir. Precisa saber o que a senhora tá indo buscar. E eu acho que quanto mais... É assim, eu fico preocupado com o que eu falo para minha mãe, porque uma vez você falou lá na Rica que isso foi um dos motivos de muita gente desistir. Eu fiquei até um pouco preocupado. Lembra? Acho que foi na segunda aula. Do pecado? Que você tinha falado: quanto mais será dado... Não conta os segredos da Rica. Não posso contar. Ó, vocês quiserem saber sobre a Rica, vocês têm que ir para a Rica. Mas eu falo para minha mãe, mãe, vai, nunca... A minha mãe, ela é uma pessoa que ela fala que ela já sabe de tudo. Sim, como todos nós. Como todos nós. Muita gente sabe de tudo. E na verdade, a gente não sabe de nada, a gente aprende a cada dia. Entende? A gente aprende a cada dia. E às vezes é o meu filho de 4 anos que vai me ensinar. Verdade. Entende? Verdade. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter a humildade de a gente às vezes ouvir o nosso filho e saber aonde que a gente pecou com o nosso filho, aonde a gente errou com o nosso filho e aonde a gente acertou com o nosso filho. Entende? Então, assim, eu a cada dia que passa eu estou aprendendo. Igual eu estou te falando, eu sou uma eterna criança. E você está aqui na minha frente, você sabe o quanto que eu pergunto, né? Eu dei trabalho, Carlão? Deu. Dei um pouco de trabalho? Deu porque você vinha com a palavra do mundo e a tua mente estava aqui praticamente fixada naquelas coisas, entendeu? Do mundo, do mundano, que é normal isso, entendeu? Então, quando você perguntava, às vezes, o adulto é assim. O adulto, quando ele não tem segurança de um assunto, tá? Ele faz a pergunta para receber aquele sim que ele quer. Com a resposta que ele quer. Não é a pergunta para saber algo novo. Né? O adulto é muito esperto. Por isso que o Carlão, em certas aulas, se lembram disso, tá? Que eu deito no chão, que eu me ajoelho, que eu peço para vocês, levanta a mão quem não fez o quê, mas não quero ver nada, não quero nem ver o dedo de vocês em cima. Não é? A gente não está mexendo com a razão de vocês, nós estamos mexendo com o coração de vocês. Sim. Tá? Você sabe muito bem que tem gente lá na Rica que ainda não sabe rezar o Vinde Espírito Santo.
Demorou acho que umas 4 semanas. Entendeu? Mas Sem citar nomes. Sem citar nomes, pronto. O que acontece na rica fica. Fica na rica. Tá? Não, mas é por isso mesmo, entendeu? Você se abriu muito mais. Hoje você participou de Emaús, você recebeu a graça de Deus de criar o Voz da Fé. Entendeu? Deus está te usando de outra maneira, Anderson. Como está usando a Daisy de outra maneira. Sim. Na acolhida, entendeu? É se doar para Deus, é se doar, é se dar para Deus. E é isso que a gente ensina para vocês. Os cursos depois, os outros retiros que você faz fora da rica, a gente te prepara na rica para seguir o caminho. É que o adulto ele fica meio receoso porque ele acha que ele vai ter que ficar fazendo aulinha, né? Yep. Verdade. Entendeu? E não é bem assim, né? Não precisa nem ler e escrever para ir para rica, viu? Isso é legal. Isso é legal. Não precisa ler nem escrever. A Mariane, Carlão, ela briga comigo porque não dá para me levar ela. Ela quer ir. Ela quer ir. Eu sei, Dana. Ela fala assim, pai, a sua catequese é muito melhor que a minha. Que é diferente. Ela fala, porque é diferente. Não que seja melhor, ela aprende da forma que ela tem que aprender. E hoje a rica ela é totalmente diferente, né? A rica para adulto é totalmente diferente. Ali você consegue entender o problema das pessoas, você consegue ouvir o problema das pessoas e aí você se coloca no lugar das pessoas e fala assim, peraí, não é só eu que tenho problema. São testemunhos toda a aula. Entendeu? Não é isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é rica. Isso é rica, pessoal. Vamos lá, tem que se cadastrar. Aproveita aqui, ó, até junho. Julho, né? Julho, né, Carol? Até agosto. Até agosto. Então, ó, você tem até agosto para poder se inscrever lá na turma lá, porque eu já falei, vou continuar. E eu vou fazer o pós-graduação, o doutorado, porque não tem como, não existe, não tem como a gente não seguir, né, Carlão? É verdade. Mas uma vez que você começar a seguir, tipo, em outras pastorais, em outros ministérios, tudo tal, você vai, aos poucos, você vai esquecendo da rica. Entendeu? Porque Deus vai te usar para outras coisas. Sim. Entendeu? Vai te usar para outras coisas. Deixa eu te perguntar, Carlão, você e a Luciene participaram também da acolhida. Até um ano atrás, a Luciene ela era coordenadora da Rica. E como que era a sua vida? Porque a acolhida é punk, né? Eu vejo lá o pessoal, não é tão fácil ser da acolhida, né? O que é acolhida? O que é acolher? O que é acolhida? Boa, Néder. O que é acolhida? Você, quando vai na casa de um amigo, né, o amigo abre a porta para você e ele fala o quê? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Ou que nem eu sou tratado aqui. Entra aí, Calão, pode ir entrando, vai entrando. É uma acolhida. Você, quando entra na igreja, é a mesma coisa. Que Deus está ali te recebendo. A acolhida é a face de Jesus, aquele que está entrando. Então, quais são as ferramentas que um acolhedor deve ter? Um bom coração. Não precisa ser bonito, porque eu não sou bonito nem nada, mas um bom coração, humilde e irmão. Só basta isso. A Luciene sempre falou o seguinte, para acolher não precisa beijar santinho e nem beijar as crianças. Basta sorrir e acolher a pessoa para dentro da igreja. A Luciene, sim, até o ano passado era coordenadora, e depois, certo, ela entregou a coordenação para a Aline. Por quê? Porque chegou no topo dela, chegou no tempo dela. A gente precisa entregar as nossas posições para outros chegarem a florir também. Sim. E a Aline está fazendo um bom trabalho. Tá um ótimo trabalho. Nossa Senhora, as camisetas verdes, todo mundo vê um verdinho na igreja, já sabe que é da acolhida. Isso é legal. Entendeu? As crianças na porta acolhendo. As crianças querem, né? Querem participar. A Mariane pediu, querem participar, entendeu? Então, isso é acolhida. Isso é igreja. Tem gente, eu já ouvi vários testemunhos de gente falar, eu só vou na Resurrection porque eu sou acolhido. Isso é bom.
Isso é tá? muito bom. Olha, a primeira vez que eu vou tirar o chapéu, tá, para os nossos amigos protestantes, tá, que eu digo a eles, eu digo a todo mundo, a melhor acolhida é a deles, que eles são perseverantes e insistentes em convidar a pessoa para dentro da igreja. Mas nós, os católicos, não tem briga nenhuma, eu amo vocês. Mas nós, os católicos, conseguimos prendê-los dentro da igreja, com o amor de Cristo. Sim. Entendeu? É a única diferença. Eles acolhem muito melhor que a gente. Mas a gente está aprendendo. A gente está aprendendo e vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. A nossa igreja aqui vai fazer história em Orlando. Já está fazendo. Já está fazendo, né? Já tá a gente tem fazendo. que agradecer muito o Padre Adriano. O Padre Adriano é um anjo. Uma benção. É uma benção para nós, nossa Uma comunidade. Está sendo um lindo trabalho. Triplicamos, né, a quantidade de pessoas na missa, né? Hoje quase bate aí no domingo aí 1.300 todo domingo, dia de festa, 1.600 pessoas. Tranquilo. Né? Então, assim, Emaús acaba em menos de 12 horas a inscrição. Já não tem igreja, da capacidade de ir na igreja para todos os participantes de Emaús? De Emaús, daqui a pouco vai ter que ter uma missa só para Emaús. Ou então uma igreja nova, só para Emaús. Só pra Emaús. Se Deus quiser. Se Deus e o Voz da quiser. Fé vai fazer história, vai fazer parte disso. Vai. Esse é o objetivo, é entregar isso aqui, que por sinal, eu entrei no YouTube ontem, nossos vídeos estão sendo vistos na Itália, em Portugal, na Alemanha. Isso daí teve mais de 1.000 pessoas que viu o testemunho do Rômulo na Itália. Isso para mim foi incrível quando eu vi Foi um lindo testemunho. Foi muito legal ver que um podcast que nasceu ontem já está atingindo pessoas fora daqui dos Estados Unidos. 6.000 pessoas, se eu não me engano, né? Já não batemos 22 mil. Visualizações. 22 mil visualizações. Então, assim, foi bem visualizado, foi bem legal. Eu acho que a participação de todo mundo é o que eu falo. A gente precisa já começar a assistir, eu preciso aprender, porque eu sou novo no podcast. A gente tem que pedir para as pessoas dar like, comentar e compartilhar. Isso faz com que o YouTube mande o nosso vídeo para frente para mais pessoas. Que às vezes as pessoas elas falam alguma coisa que ela precisa ouvir, o nosso vídeo acaba chegando para elas. E é onde que a gente consegue evangelizar as pessoas. Né? É verdade, levar a palavra de Deus. Esse é o objetivo do podcast. É verdade. Né? A gente sabe que tem N podcasts aí, tem bastante podcast católico, graças a Deus, precisa ter. E um a mais não vai fazer diferente aí para eles, né? Uma outra maneira de chegar a palavra de Deus no coração do fiel. Exatamente. Então esse é o objetivo, né? Uhum. Carlão, eu fora isso daí, eu vejo que você fica muito na cozinha lá, viu, cara? Cozinha, eu? Você gosta de ficar na cozinha também lá na igreja, eu né? Eu gosto, é um dom meu, é um hobby que eu tenho. Falar nisso, meu, que bolinho de bacalhau, hein? Tá maluco, hein? Precisa fazer de novo aquele bolinho de bacalhau lá pra gente, hein? Faço. E você faz parte de alguma pastoral da cozinha lá na igreja? Não, é só voluntário quando você Só vai? voluntário. Só voluntário. Né? E o que você acha que a nossa igreja está precisando mais hoje, Carlão, na sua opinião? Conscientização, tá? Catequese, tá? Bastante. Porque tem muita gente que está enchendo a igreja, mas não está sabendo por que está indo à missa. Entendeu? Isso é interessante. É nisso, né? Então é um tempo que o que acontece é o seguinte, vamos pensar na criança. A criança faz a primeira comunhão até 8 anos, 9 anos de idade. Depois, aos 10 anos de idade, né? Depois, aos 14 anos de idade, ela faz a crisma, tá? E depois, dos 14 até casar. Tá vazio. Se não entra num grupo de jovens, se a igreja não tiver um grupo de jovens, ele fica perdido. E o adulto é a mesma coisa. O adulto é o que a gente chama não é o ministério da igreja, porém é uma pastoral de perseverança. Essa perseverança é de continuar amando, continuar lendo e continuar em comunidade. E é isso que está faltando na nossa igreja hoje.
né? Então, eu com a ideia de todo mundo chegar para mim e falar, Carlão, eu não quero soltar a rica, eu não quero ir embora, eu não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu ainda vou falar com o padre, mas de antemão eu coloco aqui no Voz da Fé, que eu já estou estudando um tema que chama-se contemplação, oração contemplativa. Tá? Nós temos muito a renovação carismática, tá? Que ela tem um carisma, né? De louvor e de glória e tudo tal. E o contrário das pessoas que não vão à renovação carismática são os contemplativos, são aqueles que ficam ali de quietinho na frente do Santíssimo rezando, tudo tal. Então eu estou estudando um novo tema de oração contemplativa para que a gente possa chegar a fazer pelo menos uma reunião por mês, tá? Com todas as ricas e os outros convidados também, tua porta está aberta para todos, tá? Para que a gente comece a entender o que é uma oração contemplativa. E deixa eu te perguntar, de todas as fases dessa sua vida, assim, de tudo que você viveu, qual que você considera mais marcante na igreja? Na igreja, foi eu acompanhar a Luciene. Acompanhar ela? Eu acompanhar a Luciene na caminhada dela. A Luciene, na época que ela fez a crisma dela, ela tinha perdido o emprego, né? E a gente trabalhando lá em Nova York, né? Lá em Nova York, graças a Deus, o dinheiro lá é bom, né? Mas ela tinha perdido o emprego dela e ela se inscreveu para a Rica. E a Rica eram todas as sextas-feiras às 8 horas da noite, diferente da nossa, que é toda segunda-feira às 7 horas da noite. E ela foi para uma entrevista na semana que ia começar a Rica. Chegou na entrevista lá, e inclusive hoje a moça é amicíssima nossa, vem para Orlando, sempre liga para a gente, estou em tal hotel, não sei o que lá, vem aqui visitar a gente vai lá, janta, tudo tal, é uma grande participação com a família dela. Essa senhora é advogada do Senado americano, então ela trabalhava em Washington e morava em Newark, né, nos arredores de Newark, ali no New Jersey. E a Luciene foi para a entrevista. Chegou na entrevista, tudo tal, para cuidar de 3 crianças, né, tudo tal, foi lá na entrevista, passou muito bem na entrevista, as crianças amaram ela, quem que não ama a Luciene, né? Aí amaram ela, tudo tal, e a moça falou, falei, bom, que ótimo, você tem algum empecilho para aceitar um emprego? Aí ela falou, olha, a única coisa que eu tenho de empecilho é que de sexta-feira eu não posso ficar aqui com as crianças até o máximo, só posso ficar até no máximo às 6 horas da tarde. Não posso dormir de uma noite para outra, nem nada, de sexta-feira eu tenho um compromisso que eu não posso faltar. Aí a mulher já pensou, né? Pô, sexta-feira, eu estou voltando de trem de Washington, o David, o marido dela, tá no serviço, que ele era auditor de uma empresa grande aí de contabilidade e tudo tal. Pô, sexta-feira que a gente mais precisa tomar um vinhozinho, alguma coisa, descansar. Dar aquela relaxada, né? Relaxada, eu não vou ter uma babysitter. E ela perguntou, falei, mas por quê? É porque eu vou fazer a minha rica. Eu quero me crismar, por isso que eu vou fazer minha rica. Falei, rica? Você é católica? Falei, apostólica e romana. Falei, ótimo, sem problema nenhum. Sexta-feira, 6 horas da tarde, você está fora daqui para fazer o teu curso. Essa mulher, de sexta-feira, ela ligava para o marido, você vai sair mais cedo? Tá, então sai mais cedo para cobrir a Luciene. A Luciene tem que sair às 6 horas. Ela vinha de Washington mais cedo. Ela ligava para o irmão e falou, preciso de você lá em casa, porque a Luciene precisa sair às 6 horas da tarde. Legal. Arrumava uma outra babysitter para poder chegar e cobrir a Luciene, para a Luciene sair às 6 horas da tarde. Que bom, né? E foi assim a rica toda, o ano inteiro. Chegou no final do ano, como eu falei para você, nós fizemos o curso de formação de ministérios. Foram 3 anos, de sextas-feiras às 8 horas da noite. E ela simplesmente falou, olha, estou continuando, tá? Que é o curso de formação de ministérios, tudo tal, e não posso faltar.
Pode continuar. A Lu trabalhou 8 anos com essa senhora. Caramba, que legal. Entendeu? E ela nunca faltou um dia a qualquer curso. Eu faltei 2 dias porque eu tive que viajar a serviço. Pra você ver. Carlão, eu tenho uma coisa chata para te perguntar. Aí. Mas eu acho que vale a pena você falar, porque isso daí. O Nedão. Nosso, veio dar um help aqui no microfone. Mas vamos lá. Você tinha um vício. E esse vício seu foi um vício que durante 30 anos com meu pai. Não, eu tô com 38. Meu tio faleceu há 12 anos, 14 anos atrás. Meu pai, ele fumou até os meus 28 anos, 27 anos mais ou menos. Não me recordo, acho que 27, 28 anos. Meu pai, ele só parou de fumar porque ele viu meu tio morrer, meu padrinho. Meu padrinho, ele fumou a vida inteira e um belo dia ele sentiu uma dor no estômago. Ele foi levado para o hospital. Na verdade, ele já vinha tendo umas dores no estômago e ele até chegava a me ligar e falava assim: Anderson, vem para cá para me levar para o hospital. Nesse dia, um dia antes dele morrer. Eu acabei não indo porque não deu para me levar ele. E ele falou assim: não precisa não, que passou a dor. Quando foi no outro dia, minha mãe me ligou e falou assim: seu tio acabou de ser internado. E aí ele foi para o hospital. E aí eu peguei o carro e fui a milhão para lá. Quando eu cheguei lá, meu tio já estava morto. E ele tinha ido só para poder fazer uma lavagem no estômago. E aí depois descobriram que os órgãos dele já estavam todos afetados, o pulmão já não tinha, devido ao cigarro. Aí meu pai parou de fumar em diante. Aí. Depois disso que aconteceu. Muitas pessoas acham que fumar não acontece nada. Muitas pessoas acham que não aconteceu com a minha família, então isso não vai acontecer comigo. Nunca chegou perto de mim, então isso não... Eu tive a presença, eu perdi o meu tio devido ao cigarro e à bebida. Uma parte foi o álcool, mas a maior parte, talvez se ele não fumasse, o álcool ainda teria deixado ele viver. Mas juntou o álcool com a bebida e infelizmente ele partiu. Né? Hoje a gente tem que rezar pela alma dele, porque ele era uma pessoa muito boa, mas ele tinha esses vícios aí. E às vezes até largava a família por causa da bebida. Né? E você tinha esse vício do cigarro. E como foi essa sua luta contra o cigarro? E o porquê que você... qual foi o papel da fé nesse processo para você parar de fumar? Capaz de apanhar da mãe e do pai hoje. Que eu fumava sem eles saberem. Eu tô falando um segredo? Não, sem eles saberem. Mas eles sabem hoje? Sabe. Ah, que medo agora. Quem Não, ficou com medo foi sabe. Mas eu fumei desde os 16 anos de idade. 16 para 17 anos de idade. Eu, idiota, comprava um maço de cigarro para ficar com a turminha, tudo tal, numa sempre boa. Culpa da turminha, né, Carlão? Sempre. Oh, meu Deus do céu. E ou jogava o maço fora, ou escondia o maço dentro dos bolsos dos casacos em casa. Usava perfume para tudo quanto é lado. E fumei até 1 ano e 5 meses atrás. A Luciene, sim, chegou várias vezes para mim e falou: para com esse cigarro, joga isso fora. A mãe chegou várias vezes a falar: para com essa porcaria, eu vou colocar pimenta nesse teu cigarro, não sei o que, não sei o que lá. Papai já me chamou de sem vergonha, e me jogava no chão, lá embaixo, tudo tal por causa do cigarro. A igreja chegava para mim e falava: Carlão, você é o único que fuma aqui. Ninguém mais fuma aqui na nossa turminha, na nossa comunidade, não sei o quê. E é verdade, eu era 1 ou 2 e eu é que fumava sempre. Eu não queria deixar de fumar. Não queria. Mas há 1 ano e 5 meses atrás, tá, no dia 31 de dezembro,
eu prometi para Nossa Senhora, tá? Nossa Senhora de Fátima, que eu não ia colocar mais um cigarro na minha boca. Olha que benção. Eu tentei patch, eu colocava os patch, fumava 3, 4 cigarros a mais. Caramba! Nicotina, aquelas balas de nicotina, eu fumava com as balas de nicotina na boca. Queria parar. E eu falei para ela, filha, cada cigarro que me der vontade de fumar, eu vou rezar uma Ave Maria. E a senhora vai tirar essa vontade do meu corpo. Eu hoje vejo uma bituca no chão e rezo uma Ave Maria. Eu devo estar rezando uns 5 ou 6 rosários por dia. Por dia? Por dia. Ainda mais onde você trabalha, né? Ainda mais na Disney, né? E tudo que o próprio Walt Disney era um fumante de sequência, né? Mas graças a Deus nem o cheiro me incomoda. Posso estar no meio de uma turma fumando, o cheiro não me incomoda. É como se eu nunca tivesse fumado na vida. Que benção. Mas eu dou honras e glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, a mãe dele me ajudar. Amém. É isso aí. Ela ajuda. Ajuda. O poder do rosário não tem... Você não faz ideia, Não, né? mas é uma Ave Maria só, não é nem rosário, é uma Ave Maria só. É só uma Ave Maria, já pega o peão já pelo pescoço. Tomando café aqui, não tenho vontade nenhuma de fumar. É mesmo, né? E isso que é o pior. Eu lembro que meu pai... Nossa, ele não podia nem tomar café. Porque assim, uma coisa meu pai fazia. Ele não fumava dentro de casa. Aham. Ele sempre era do lado de fora, na rua. Eu também. Na minha casa, nunca fumei dentro de casa. Ele sempre... E assim, graças a Deus, nenhum dos meus irmãos, né, nem minha mãe não gostava, por isso que ele já fumava na rua, mas assim, na calçada de casa. Mas nenhum dos meus irmãos, e nem eu, deu para fumar, graças a Deus, né? A gente toma a nossa cervejinha no social, né, no normal. Também eu também não sou fã. Às vezes a gente compra a caixinha de cerveja e fica aí um mês aí. Só bebo quando alguém fala assim, quer tomar um aí, vai tomar uma cervejinha. Mas eu também não sou muito fã também de bebida alcoólica. Eu tomo vinho, amo vinho. Às vezes a Daisy abre uma garrafa de vinho aí, a gente toma uma garrafa de vinho junto, né? Mas cigarro, graças a Deus, eu tive a fase, tá? Eu tive a minha fase na época da escola, devido à turminha. Porque era turminha, né? Era entendeu? Bonito, né? Era moleque, minha mãe nem sabe disso, mas me perdoa. Porque acho que a senhora vai estar sabendo agora. É hoje. Revelações. Revelações. Minha mãe, nunca falei isso, né? Mas assim, se minha mãe tivesse me pegado também, não ia poder nem me bater naquela época, porque ia falar assim, mas o pai fuma, né? Entendeu? Então, assim, mas graças a Deus, isso... Eu tenho uma coisa comigo, Carlão. Eu sei que as pessoas elas teimam em falar que é vício, tá? Eu teimo em falar que é a cabeça. Eu teimo em falar que é a cabeça, porque todo vício, você transforma esse vício em outra coisa dentro da sua cabeça. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, o vício do videogame. O cara vive jogando. Eu jogava videogame, era viciado. Simplesmente eu não jogo mais videogame. Falar hoje um vício que eu tenho, eu não sei, talvez tá no celular, perco muito tempo da minha vida no celular, eu estou até diminuindo, mas eu acho que assim, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, 14 para 15 anos, eu trabalhava na Paulista, então eu saía de São Miguel Paulista, eu ia até o Itaim a pé, pegava o trem, isso quando meu cunhado não me dava carona, né? Às vezes eu pegava carona com meu cunhado, mas eu ia pro Itaim a pé. E no Itaim tinha o último vagão do trem. E existia 2 vagões, era o vagão do crente, né? Que o cara ficava gritando aleluia. Você quer ir no trem vazio, ou você ia no vagão do crente, porque ninguém queria estar junto com os crentes lá gritando. Coitado dos crentes, coitado. Mas era o vagão mais vazio. Ou o vagão dos maconheiros. Sim. Né, que era o último vagão. O odor era melhor, né? O odor era melhor do que, né? Moleque, né? Cara, juro pra você, Carlão, eu só ia no vagão dos maconheiros. Eu ia pra Paulista de manhã e voltava 6 horas da tarde pra me chegar na segunda aula. Eu sempre, acho que dos 15 anos pra frente, eu sempre entrei na segunda aula na escola porque não dava tempo. Então eu perdia sempre a primeira aula.
que eu tinha que trabalhar, não, nunca precisei trabalhar. Meu pai sempre deu uma condição razoável, deu comida pra gente, né? Mas eu queria trabalhar para me ter minhas coisas, então eu comecei a trabalhar novo. E aí, cara, uma vez me ofereceram, uma vez, quando eu falei não, nunca mais os caras me respeitavam. Eles sabiam que eu estava naquele vagão só porque o vagão era vazio, eu não queria estar no meio da muvuca, no vagão apertado. Então assim, eu ficava no meu cantinho, jogando um truco, com os maconheiros tudo lá. No trem. No trem. Os caras fumando maconha, nós jogando truco. Zona Leste, hein? Zona Leste, pesado, né? Ali era bravo. Poucos sobreviveram, né? Da minha turma da escola, Sim. muitos morreram, outros estão presos. Poucos se deram bem. Então, assim, dá para contar no dedo. Poucos se deram bem. Graças a Deus que você está aqui. E graças a Deus eu estou aqui, né? Muitos duvidaram, né? Hoje eu moro nos Estados Unidos. Imagina aquele menino do fundo da sala que nem estudava direito, nem falar português direito eu falo, às vezes tem que pedir até perdão porque na concordância, né? Mas eu não fui muito bem educado, eu não estudei em escola particular, né? Não tive esse prazer. Mas com as condições que meu pai e minha mãe me deu, eu tive uma boa educação. E eu tive todas as oportunidades na minha vida de ser um nóia, um traficante, um ladrão. Do lado da minha casa, onde a gente viveu por 25 anos, era uma boca de fumo. Os caras iam buscar droga do lado da minha casa. Então, assim... E eu nunca usei droga. Nunca usei droga. Falar uma bobagem, eu já experimentei uma vez e falei, isso aqui é uma merda. E aí eu falo pra você, quando eu falei, isso aqui é uma merda, eu falei assim, por que esse cara que usa droga, ele fala, igual você fez? Eu vou parar. E aí o cara fala, não, eu sou viciado, ele continua. Eu sou viciado, eu continuo. Dependência. Essa dependência. Por que será que essas pessoas não conseguem se controlar? Eu tenho uma pessoa para chamar aqui para o podcast que eu quero conversar com ele sobre isso. Porque ele lidar com isso, né? Ele trabalha com essas pessoas. E eu quero tirar dele essas informações, porque ele deve ouvir muito testemunho dessas pessoas, né? E eu... vendo tudo aquilo que eu vivi, Carlão, e saber que, graças a Deus, eu não entrei para esse caminho, e eu fui para um caminho totalmente ao contrário de tudo isso. E às vezes eu volto lá na onde eu morava e eu vejo muitas pessoas da mesma forma. Ainda, né? Ainda, depois de 38 anos. Eu nasci em Natal, fui criado em São Paulo com 1 ano de idade, mas a gente... teve todas essas situações. Eu não consigo entender, né? E eu louvo a Deus por você ter parado com esse... Obrigado. Com esse seu serviço do cigarro aí. E hoje a gente descobriu que é a Ave Maria que tira. Foi a Ave Maria. Então tá aí uma dica para você que fuma, para você que bebe. Quando der vontade... reza uma Ave Maria. Reza uma Ave Maria. Pede para ela. Pede para ela que ela vai ajudar. Eu tenho certeza que ela vai ajudar. Tenho certeza absoluta que ela ajuda. Como ela está me ajudando hoje a superar algumas situações da minha vida. A América não é fácil. As pessoas que estão lá acham que aqui é mil maravilha, né? O cara está nos Estados Unidos, anda de carrão, BMW aqui é lixo. Gente, BMW aqui é lixo. Eu compro o BMW aqui por $3.000. O cara chega aqui, vou comprar uma BMW. Aí o cara posta lá uma Mercedes conversível. Mercedes conversível aqui, uma GLK. Ninguém quer lixo. Você encontra no leilão por $3.000. Então, assim, esquece o sonho americano. Eu acho que já foi, Carlão. Já. Eu acho que não existe mais o sonho americano. Você acredita que existe o sonho americano? Não existe mais, não. Eu também tenho certeza. O povo... Tanto é que ainda bem que não existe. Tá? Ainda bem que não existe, eu vou dizer por quê. Que a nossa comunidade é feita de 100% de imigrantes. 100% de imigrantes. Todos vieram de um outro país. 100% não, a gente tem um mínimo lá, 2% de americano. Os filhos que nasceram aqui, os filhos do Nether, né? São americanos, tudo, tá, e pronto. Né? Só isso. Agora, vieram para cá a busca de quê?
Normalmente aqui, você sabe da minha história, né? Sei. Então, você quer que eu fale agora? Não precisa não. Não vou falar agora da minha O história. entrevistado sou eu, então. É verdade, eu entrevistado você. Boa, Carlão. Mas é que você mandou a pergunta, então, mas é assim, eu acho que a maioria vem para cá em busca de prosperidade, de dinheiro, de ter um conforto, muitos falam que é segurança, né? Muitos falam que eu vou criar meu filho lá numa melhor educação, ter segurança. Aí ficam aqui 1 ano, conseguem algum dinheirinho, ou não conseguem nem emprego. Veem que um é frio com o outro, um não olha para a cara do outro, não sei o que lá, e depois falta alguma coisa. Sempre. E esse alguma coisa é Deus. É Deus. Você já percebeu que a igreja está crescendo cada vez mais agora que é pós-pandemia? Sim. A gente ficou 1 ano trancado dentro de casa e agora estamos soltos. Esse estar solto está trazendo gente muito mais para a igreja. É como a Rica. Tem muita gente que fez a primeira comunhão lá no Brasil, tudo começou lá e nunca mais terminou. Chega aqui, eu recebo isso demais. Eu quero fazer a Rica. Não é verdade. É o Espírito Santo que te pega pelo colarinho e falou: você vai fazer a Rica. E começa a mudar a vida deles. Porque eu já vi mudanças em muitas vidas. Aqui eu acho que existe a carência, né, Carlão? A pessoa ela busca a Deus aqui, busca a comunidade, justamente porque ela não tem a família dela. Então ela busca a comunidade como uma segunda família. Né? Isso aqui eu até comentei com o padre aqui, quando a gente fez a inauguração do podcast. Justamente isso, a gente acaba indo para a igreja porque a gente falta alguma coisa. Como a gente não tem a nossa família, a gente vai buscar a Deus. E hoje eu tenho certeza que eu não vim para cá para absolutamente nada a não ser conhecer Deus. Tá vendo? Se eu não tivesse aqui nos Estados Unidos, eu não sei se eu estaria. Eu acho que não. Eu tenho certeza que eu não teria podcast, porque nunca foi meu objetivo. Eu não sou de comunicação, eu não sou de. Isso aqui para mim não é a minha realidade. A minha realidade é outra. E eu não estaria falando de Deus no Brasil. Hoje, sexta-feira à noite, eu estaria no Pilequinho. Pilequinho, eu lembro. Na Vila Maria, certeza. Toda sexta-feira eu batia cartão no Pilequinho, eu era sócio de lá. Eu tinha entrada franca lá. Entendeu? Então, assim, eu estaria lá. Eu conheço o dono é meu amigo. Então, a minha vida lá era totalmente diferente. E eu agradeço a Deus por ele ter me arrastado para cá. Eu vim arrastado, Carlão. Eu vim arrastado. E hoje eu não tenho vontade de estar em outro lugar a não ser dentro da igreja. Verdade. Eu não tenho vontade de estar em outro lugar. É incrível como que faz falta para mim um dia. Esse caminhar de não ter vontade, Anderson, isso acontece muitas vezes. Eu vejo isso normalmente. Tá? Porém, chega a um ponto em que a pessoa quer, tá? E esquece digamos, como é que eu posso colocar? Eles esquecem do indivíduo mais importante que existe entre você, que é a sua família. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tá? E a família. Tá? Tem muita gente que se doa para a igreja, já vi isso muitas vezes acontecer, se doa mais para a igreja do que para a esposa que está em casa e o filho que está em casa. Eu tenho vários casais, e os casais chegam para mim, chegam para a Luciene e tudo tal, e falam: gente, não, você tem que falar com o fulano, que o fulano, nossa, o negócio dele é Emaús, o negócio dele é acolhida, o negócio dele é esse, mas não tem nada para mim em casa. Eu falei: o quê? Isso não. É um problema. Né? Não. Aí eu e a Luciene, você está falando como é que eu aguento fazer a acolhida, fazer a Rica e tudo tal, é que você não vê Carlão e Luciene ir na casa deles. Que a gente pega e liga. Fulano, você vai estar aí hoje?
Isso de terça a sexta. Ah, não, eu tô aqui, Carlão. Não, vem cá, eu posso ir aí? Beleza, a gente vai e leva o terço. Não é que eu vou lá para rezar o terço. Eu vou lá para perguntar como é que vocês estão. Vocês estão bem? Porque eu não estou sentindo vocês bem com Deus. E nem vocês bem aqui em casa. Aí começa aquela choradeira. Entendeu? Mas graças a Deus a gente tem conseguido juntar os casais. Isso é bom. Entendeu? E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. A gente forma vocês na Rica, que é para vocês trabalharem para Deus. Para vocês trabalharem para Jesus. Para vocês se doarem para Jesus. Para você fazer a Nani e o Harry pedirem a bênção. Entendi. Entendeu? Isso. Não estou puxando a orelha de Não, ninguém. claro que não. Entendeu? Só estou querendo mostrar para as pessoas que vocês têm que se dar com muito amor. Não, o legal é que assim, eu vivo hoje bastante tempo na igreja, mas a minha família vive isso, né? O que isso não está atrapalhando. Ótimo. Tá? Ótimo. Isso não está atrapalhando. A gente está juntos nessa caminhada, né? E é o que eu falo. Não pensa em mim, não pensa em você, pensa em Deus. Se a gente puder fazer junto, amém. Claro que imagina, se eu vivesse dentro da igreja e a Daisy não fosse, ou até mesmo as crianças não fossem, isso para mim seria ruim. Seria muito difícil. Né? Mas a gente tá naquela caminhada junto, né? Eu ver a Mariane servir, eu ver o Harry com 4 anos querer me ajudar a carregar a cadeira quando eu tô carregando, isso daí para mim me anima a tá lá, entendeu? O Harry, você sabe muito bem, ele vai para a igreja para querer comer, ué. Né? Sempre tem o cafezinho, sempre tem alguma coisinha, ele fala assim, pai, hoje a gente vai para a igreja para comer. Então, né? quando você me convidou na sua casa, que estava aqui a tua família toda e tudo tal, que nós viemos aqui, teve até o bolinho de bacalhau. Isso. Lembra? Sim. A gente veio, mas a gente não veio daquela de, não, vamos lá hoje tem como é que eles falam em português? Hoje tem Boca Livre. Boca Livre lá no Anderson, não sei o que, lá, vamos lá para comer. Entendeu? Não, a gente vem para amar. É isso aí. Entendeu? E foi tão gostoso aquele dia aqui, conhecer tua irmã, conhecer tua sobrinha, Sim, foi a Manu. A Manu. Nossa, que me apaixonei por ela. Até hoje eu rezo para ela, rezo para a felicidade dela, né? Porque é difícil perder um pai do jeito que ela perdeu. Sim. A tua irmã também, tão nova e tudo. Sim. Entendeu? Mas eu oro, nossa, todo dia pro teu pai, pra tua mãe. Sim, tem que orar, minha mãe e meu pai. Entendeu? Então é amor então, que eu minha mãe tá eu ganhei. Tá na torre de vigília, né, Néder? Minha mãe, o nome da minha mãe e do meu pai. Sim, sim. Tá na torre de vigília. Isso daí que a gente precisa estar orando sempre por eles lá. Carlão, você acha que hoje a nossa igreja ela tá ultrapassada? Ou ela tá acompanhando os tempos modernos? Eu acho que ela está seguindo o passo de Jesus. Seguindo o passo de Jesus, né? A resposta mais clara para isso é agora com a nova entrada do nosso Papa, né, o Papa Leão XIV, que ele está, por ser agostiniano, né, ele está levando os mesmos passos do Papa Francisco, entendeu? De nós termos uma igreja mais para o povo, entendeu? Mas seguindo o mesmo ritual de uma igreja antiga. Entendeu? Não sei se chegou aos teus ouvidos ou não, mas antigamente a gente tinha umas homilias que a gente pegava e parava. Nossa Senhora, agora mais 2 horas de conversa. Não é verdade? Sim. O próprio Papa falou que ele não quer mais que 8 minutos de homilia. É mesmo? Tá? Tem que ser objetivo. Tem que ser direto. Direto e objetivo. Direto a palavra de Deus. Entendeu? Eu não sabia. Mais do que isso, tá queimando o filme. Entendi. Entendeu? Tem muita gente que sim, não gosta de participar do Tríduo Pascual. Que eu fiz vocês participarem quinta, sexta, sábado e domingo. E é lindo, por sinal.
e você viu que existe uma sequência naquela missa, Sim. que é receber com as palmas num domingo anterior, e depois depois a missa não tem bênção, a missa não termina, não acaba, depois beija a cruz, depois grita aleluia, e depois vem a Páscoa. Entendeu? Isso tudo há 3, 4 anos atrás você falava o quê? E na missa 3 dias seguidos? Não, de jeito nenhum. Não tem como, dá vontade de ir, não tem nem o que falar. Então, respondendo a tua pergunta, não, a igreja está no passo certo dela. Está no passo certinho dela. E você tem algum versículo na Bíblia, Carlão? O seu? Tem. Tem alguma passagem assim que resume a sua trajetória? Sim. Eu posso ler? Claro, por favor. Está no 1 Coríntios 13. E eu vou trocar a palavra caridade por amor, que na verdade é essa a tradução correta, que seria amor. Então, 1 Coríntios 13, versículo 1 até o 13. É rapidinho. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, seria como um sino ruidoso ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, ele não é invejoso, ele não se ostenta, ele não se enche de orgulho, nada faz inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita e não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão. As línguas vão se cessar. A ciência também vai desaparecer. Pois o nosso conhecimento é limitado. Limitada é também a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, desaparecerá o que é limitado. Agora vem o meu lado de Nossa Senhora de Aparecida. Quando eu era criança, eu falava como criança. Eu pensava como criança, eu raciocinava como criança. E depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Por isso que eu sempre ando com o meu chapeuzinho, gente, que ainda sou criança. Agora vemos como um espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permaneçam essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Se a gente não tiver amor, uma coisa, eu não sou Carlão. E a rica, ela é criada pelo amor. A rica é o amor. É o amor. E você apresentou pra gente esse amor. Por isso que eu amo vocês. Muito bom, Carlão. Essa é o que anda comigo. E brinco na rica, trocando palavras por Deus, por amor, por tudo. Mas esse é o meu amor. Isso é muito legal.
Carlão, deixa um convite pro pessoal aí que quer conhecer a Rica, né? Sua rede social, deixa a sua rede social para te procurar. Que é só né? meu e-mail, tá? Seu Instagram, olha lá o Instagram do Carlão. Tem que procurar lá o Instagram do Carlão lá e mandar um like lá nele lá, ele joinha. É pessoal, né? Mas deixa aí, o pessoal pode procurar Luciano Carlão aqui no Intergarden, né? Na Resurrection Catholic Church. Até agosto começa um novo período aí da Rica. E quem nunca viu uma crisma, no dia 14, né? No dia 14 vai ser essa turma nossa de crismando. Se Deus quiser, né? com um bispo 14 de brasileiro. junho, se Deus quiser. Vai ser maravilhoso. Né? Então tá todo mundo convidado a participar dessa missa no sábado, né? Para conhecer e ver como que é ser crismado, né? Que eu nunca vi, eu nunca fui e agora eu vou sentir. Na minha época, o bispo vinha e dava uma paulada na nossa testa, assim. Hoje ele está mais fraquinho, ele só faz o sinal da cruz. Mas, gente, é com grande amor, com a caridade e com o amor de Jesus Cristo no nosso coração que a gente convida qualquer pessoa que queira fazer os sacramentos iniciais, que são o batismo, a primeira comunhão e a crisma, tá? Vem com a gente, vem falar de Jesus, vem passar uma segunda-feira maravilhosa, tá? Junto com a gente, começa às 7 horas da noite, toda segunda-feira. Tem férias também, tem dias que a gente não vem, por dia de folga, tudo tal, na escola americana. Mas vem com a gente falar de amor para que vocês se tornem essa pessoa maravilhosa que nem é o Anderson e a esposa dele que estão fazendo. Está se tornando, vai chegar lá. Como já se tornou várias outras pessoas. O Néder que está ali atrás também está se tornando, né, Néder? Sim, sim. Tá? E sejam bem-vindos, gente. O nosso Instagram é Carlos Felipe, eu não sou dessas coisas, mas é Carlos Felipe, põe seu joinha, like, não sei o quê, não sei o que. E você a gente vai colocar na descrição. Isso, coloca na descrição. E você que está no Brasil, procura a sua paróquia, procura a sua comunidade lá. Com certeza deve ter, né, Carlão? Tem, Rica, com certeza absoluta tem. Com certeza tem, né? Como a maioria das pessoas que assistem a gente é do Brasil, né? Tem gente de Portugal assistindo a gente, vai lá, né? Vai na sua comunidade lá, que com certeza vai ter um Carlão lá te esperando, pô. Ou uma Luciene. Ou uma Luciene, né? Ou uma Luciene, até mesmo um Fábio, um Fio. Ou o Fábio, um Fio, e agora tem o Caio, depois tá vindo o Cezinha. Entendeu? Tá vindo mais instrutores ainda. São pessoas maravilhosas que estão aí para mostrar a palavra de Deus para vocês, né? Carlão, uma palavra de motivacional aí, uma palavra que você daria para os homens, para as famílias, para viver essa fé que você vive mais ativa. Jesus, depois da cruz, ele ressuscitou. E não é o lema de Emaús que eu vou falar, não. Mas quando ele chegou em Pentecostes, onde os 11 estavam reunidos com Nossa Senhora, Madalena e outros discípulos, Jesus apareceu. E quando ele apareceu, ele falou 2 vezes. E é como eu encerro toda a minha Rica. Ele pega e fala que a paz de Cristo, ou na verdade ele fala que a paz esteja com vocês. E ele repete que a paz esteja com vocês. Esse é o lema do Carlão. Que a paz de Cristo esteja no coração de todas as pessoas que estão aqui assistindo, que estão aqui participando e que ainda vão assistir. Que a paz de Cristo. Amém. Obrigado, Carlão. Carlão, você falou um nomezinho aí que a gente não pode falar muito, mas eu vou te perguntar, não posso deixar passar, que senão as pessoas vão ficar curiosas, e aí as pessoas vão ficar curiosas e vão falar assim, mas que é isso, né? Principalmente no Brasil, porque eu acho que talvez esteja sendo difundido agora lá, que é Emaús, né? O Emaús, eu vivi o Emaús, e
o que vive em Emaús é em Emaús, fica em Emaús. Mas você que participou desse retiro de Emaús, qual foi, assim, para a gente fechar o nosso podcast com chave de ouro, qual foi a sua experiência? Fala assim, o que não pode ser falado lá, mas explica para as pessoas o que é Emaús, e a gente pode até dar o versículo, né, que é Lucas 24, né? Eu tô ficando bom, hein? Tô ficando bom. Agora o versículo. Começou, termina. Não tenho cola, não sei, só sei o versículo, né, dele? Não dá, velho. Ainda não dá ainda para ler tudo ainda. De cabeça não dá. Então ajuda ele, Carlão. Fala. Lucas 24, né? Que é o caminho de Emaús. Né? Que essa passagem é uma passagem muito linda, por sinal. E nós temos essa riqueza na nossa comunidade, que é o retiro de Emaús. Né? É um retiro que realmente converte as pessoas. Sim, muito. Que trazem as pessoas para Deus. Muito. Literalmente, eu acho que deveria ser uma regra de vida. Todos participarem. Todos participarem de Emaús. Eu acho que o cidadão, ele nasceu, ele tem que falar assim, ó, com 30 anos, eu acho que 30 anos é uma idade boa. 35, vai. Tá bom. 35. Qualquer idade. Eu acho que não, qualquer idade não, Carlão. Muito velho, Não, depois dos 35. Eu digo, eu acho que novo tem que realmente participar do encontro de jovens. Mas nós tivemos jovens lá. Né? Tivemos, mas eu acho que não é a mesma. Eu conheço alguns jovens lá, que por sinal tem acho que 2 na minha mesa que ficou, mas a gente não pode falar, né? Não posso nem citar o nome das pessoas, mas a gente sente que eles são jovens demais para ter participado daquilo lá, sabe? Então assim, você vê que não foi... Eu acho que eles não sentiram o que eu senti com 38. Né? Já tô ficando velho, pô, 38 anos. Então assim, a gente às vezes olha assim, eu me sinto com 25, tá? Eu acho que eu ainda tenho 25. Se alguém perguntar, eu falo, não, eu tenho 25. Eu tenho 16 anos de idade ainda, entendeu? Rapaz, que é isso? Então assim, eu sou jovem ainda, né? Então, não me sinto um velho, mas eu acho que o Emaús tinha que ser uma regra de vida. E eu queria que você falasse assim, um pouquinho da sua experiência, como que foi esse seu encontro? Por mais que você teve uma caminhada na igreja, você já tinha uma caminhada na igreja. O que você se sentiu de diferente no Emaús? Será que você pode falar? Será que a gente pode falar, Néder? Será que a gente consegue? A gente pode falar alguma coisa, né? Alguma coisa. Posso, sim. Acho que pode falar, não pode? Sem divulgar o que acontece, não. A passagem de Emaús, todos vão ler, tá? Que era o quê? Que eram 2 discípulos voltando para Emaús, tá? Depois do que tinha acontecido com Jesus. E se aproxima uma pessoa atrás deles, que era o próprio Jesus, que eles não sabiam. E é a caminhada do retiro. Nós estamos no retiro, voltando para Emaús, tristes, com o coração pesado, com a vida, sei lá, diferente, com a vida atrapalhada, com Deus fora do nosso coração, com Jesus esquecido. Ou a gente vai para lá porque a esposa mandou a gente ir participar e acabou. Entendeu? Não, você tem que fazer e acabou e tudo tal, como já houveram vasos de casa e tudo. E chegando a Emaús, tá, no caminhar, Jesus vai explicando para eles as escrituras, vai explicando para ele o que falava Jacó, o que falava Moisés, o que falava todos a respeito dele. E ele só com aquela coisa. Falei, mas você não sabe nem o que aconteceu? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré foi crucificado, tudo, tal, por isso nós estamos tristes. E o Jesus andando ali para eles, falei, tristes por quê? Ele não falou que ia viver? E foi conversando. E é o retiro de Emaús. A gente vai abrindo a cabeça dos discípulos que estão voltando para casa.
E aí, quando chego em casa, eu costumo até dizer que Jesus ainda fez um corpo mole, né? Tipo, oh, fica aí com a gente, já é tarde, tu tá aí. Não, quer não, mas convida logo, né? Quer não, mas convida logo. Aí eles falaram, não, fica aí. Eu falei, tá bom, eu vou aceitar. Não, como é que é aquela? Não puxa meu braço, não, né? Eu vou aceitar. E quando ele sentou à mesa e repartiu, ele não abriu a boca. Ele entregou o pão, ofereceu o pão ao Pai e repartiu. Quando ele repartiu o pão, os discípulos só olharam e ele sumiu. E um falou para o outro, não te ardia o coração quando ele falava com a gente? Aí o outro, ardia mesmo. E dali eles voltaram correndo, tá, para dizer que Jesus Cristo tinha ressuscitado. É isso mesmo. Esse é Emaús. Você vai poder gritar Jesus Cristo ressuscitado. Em verdade ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Porque isso vai estar dentro do teu coração, dentro da tua garganta para poder gritar. É maravilhoso. Como esse lema eu não posso esconder de ninguém, que toda vez que gritam Jesus Cristo, ressuscitado, o que eu ouço? Em verdade ressuscitou. A igreja toda falando isso. E não é da boca para fora, não é do coração para fora. É do coração. Isso é uma ouça. Participem, gente. Participem, parece que são poucas vagas, de 40 pessoas somente. E tem um ritual completo para poder fazer essas 40 pessoas participarem. Tá? A gente fica, isso eu posso abrir, que a gente fica 3, 4 meses antes do retiro acontecer, preparando o retiro. Hoje eu sou um servidor, faço parte do time de Emaús aí para servir, graças a Deus. E servir é melhor que participar. Então venham caminhar para depois servir. É muito bom. É muito bom. Espero ter falado o que você queria. É isso aí. Eu acho que é isso aí. E o restante, quem quiser saber, participe, né? E espero não perca em agosto. Não perca em agosto, né? Então, assim, são vagas limitadas, tem que estar participando das missas, porque pode ser a qualquer momento, o padre pode simplesmente falar numa missa que a inscrição é hoje e aí as vagas acabaram. Né? Então, tem que estar sempre na missa de domingo, né? Para tá esperando o padre falar. Então é a qualquer momento. Isso pode ser semana que vem, a gente não sabe, porque é o padre, né? É a hora que ele achar que deve, né, Carlão? Né? E a gente se preparar, né? E a gente se preparar. E eu queria convidar todo mundo aqui do Intergarden, região de Orlando, no dia 4 de junho, né? 4 de junho, né? A nossa quermesse. Dia 7 de junho. 7 de junho? 7 de junho, desculpa pessoal, 7 de junho. 7 de junho é a nossa quermesse. Eu vou estar lá na barraca do hot dog com o Carlão. Eu que vou fazer o cachorro quente. O Carlão que vai fazer o cachorro quente. Então, convido todos vocês. São vagas limitadas, não vai ser na nossa paróquia, vai ser num endereço diferente. Depois vocês podem entrar no Facebook da paróquia. Eu vou colocar também um folder no Instagram do Voz da Fé. E depois eu vou fazer um videozinho também no short, mostrando também o folder também do evento, né, da festa junina nossa, para vocês todos participarem, vai ser muito legal. Aproveita e fala da rifa. Né, isso eu vou falar da rifa também. Acho que é $20, né, para poder entrar na festa junina. E esses $20 você entra e você vai consumir. Então, na verdade, esse valor é para a gente ter um controle da quantidade de gente que vai estar indo, porque o evento vai ser um evento fechado, vai ser bem legal. E tem o sorteio do carro. Tem o sorteio do carro, custa $20 também, o número da rifa. Né? Vocês podem procurar lá o Luiz, o Fábio Jodas, tem o Dudu, né? Carlão também está vendendo. Eu também vou vender, Néder. Então vocês podem procurar toda essa galera aí. Todo final de missa o pessoal vai estar lá fora vendendo a rifa. Essa rifa é para estar ajudando a nossa comunidade, na obra da nossa comunidade. Então foi doado esse carro pela SP Car, né? Foi uma doação para a comunidade.
E aí esse carro vai ser feito, essa rifa, para poder estar convertendo todo esse valor para a nossa comunidade. Tá? E, gente, é a maior festa brasileira da Central Flórida. Tá? O legal é que não tem nada a ver com a nossa igreja, tá? Não é a nossa religião, a nossa fé. Tá todo mundo convidado, vocês podem ser protestante, evangélico, pode estar todo mundo convidado. Até ateu pode vir. Vamos lá comer cachorro quente, pastel, churrasquinho. Todo mundo que quiser ir e vai ter a chance de ganhar um Kicks 2025 novinho. Né? Você vai ter a chance aí com $20 de estar levando um carro para casa. Verdade. Né? E vai brincar, uma boa quadrilha. Né? E ainda tem o iPhone 16. Isso, e um stroller, né? E um scooter, né? Scooter. E vai ter um scooter. O primeiro é o Kicks, o segundo, se eu não me engano, o iPhone, e o terceiro o scooter. É o scooter, o terceiro é o iPhone. Vice-versa aí. Então é esse aí. Né? Conto com todos vocês. Compartilha. Manda para frente. Quem tiver no Brasil quiser comprar a rifa, pode comprar a rifa também. Tá? Quem quiser comprar pode entrar em contato com a gente aqui no Voz da Fé. Pode entrar em contato com o Nether, com a nossa equipe aqui, que nós vamos estar fazendo todo o processo, mandando o número da rifa para vocês. Se caso for sorteado, vocês tiverem condição de vir para cá, legal. Tá? Vocês podem vir pegar o carro e vender, ou a gente pode estar vendendo o carro para vocês aqui e tá mandando dinheiro para o Brasil também, entendeu? Então, vocês que estão aí no Brasil, quiserem comprar a rifa, tá bem-vindo, a gente faz um trâmite, eu mando para vocês o número, quando vai ser o sorteio, vai ser no dia da quermesse. Sim. Né? Não é no dia da quermesse. Não é no dia da quermesse, eu preciso me informar, data ainda. Né? Quando que vai ser sorteado, né? E aí a gente divulga, vai estar sempre divulgando aqui no Voz da Fé, tá? O dia que for divulgado, a gente pode até estar fazendo o sorteio. Vou até sugerir, né, pro Dudu, para a gente estar fazendo o sorteio ao vivo disso. Né? De repente a gente pode estar usando o Voz da Fé aqui para estar fazendo o sorteio, fazer. Não, né? Na verdade, da rifa, né? Não sei como que é que vai. O sorteio da rifa, né? E aí a gente pode estar fazendo ao vivo aqui no Voz da Fé o sorteio da rifa. E aí assim a gente divulga para todo mundo. E aí quem tiver no Brasil for o sortudo, vai ganhar um carro aí de 20 e poucos mil dólares. 22 mil dólares. Acho que é 22 mil dólares, aí é um bom dinheiro se converter para o Brasil aí. Tá bom? Então conto com todos vocês aí. Tá bom? Quem quiser comprar. Ótimo. Carlão, muito obrigado. Um beijo para vocês. Por ter passado essa noite maravilhosa. Obrigado a vocês. Desculpa essas quedas de luz aí, mas o imprevisto foi... Terço na mão, sempre. Né? Vamos continuar orando aí para tudo dar certo. A gente espera estar melhorando a nossa estrutura aí. Não caiu mais a luz, olha só. Não caiu mais a luz, você vê? É incrível, cara, mas tá tudo bem. Deus seja louvado e é para honra e glória do Senhor. Louvado. Graças a Deus. Vamos terminar. Bom? Como é que vocês terminam? Com a Ave Maria também? Vamos terminar com a Ave Maria. Vamos terminar. Então, obrigado, Senhor. Obrigado por ter feito a gente dar continuidade ao podcast. Mesmo gravando, Senhor, tenho certeza que vai chegar nos corações dos fiéis e eles estão mais curiosos em saber o que aconteceu, o que tivemos aqui para falar. Amém. E Nossa Senhora nos abençoe, continue nos cobrindo com seu manto azul anil e com todo o seu amor no coração. Então, por isso lhe pedimos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E como eu falo sempre na Rica, a paz de Cristo! Paz de Cristo! Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Curte, compartilha. Vamos levar para frente a palavra de Deus. Um abraço, um beijo no coração. Até quinta que vem.